O hacker Walter Delgatti havia conseguido no Supremo Tribunal Federal o direito de permanecer em silêncio e foi o que ele fez diante de perguntas de parlamentares da oposição, inclusive ao ser questionado pelo filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro. A gente volta agora a Brasília com a nossa repórter Marina Demore novamente. Marina? Oi, Leandro, é isso. Mais uma vez, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, para quem acompanhou a CPMI durante todo o dia, pode perceber que houve dois momentos importantes que foram, inclusive, separados ali por um intervalo no horário do almoço, né? No começo do depoimento pela manhã, Walter Delgatti Neto respondeu prontamente a maioria das perguntas que foram feitas a ele, né? Dando detalhes, inclusive, de algumas situações que foram relatadas. Mas logo depois dessa pausa, Walter Delgatti Neto começou a ser questionado principalmente por parlamentares que são mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E a partir daí começou a se recusar a responder às perguntas. A primeira a fazer os questionamentos foi a senadora Damares Alves, que foi inclusive ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua gestão. Ela acusou Delgatti de ter mentido durante os primeiros momentos do depoimento. Houve uma discussão ali da senadora com os advogados também de Delgatti e foi o primeiro momento então em que ele se manifestou dizendo que usaria do direito de permanecer em silêncio que foi concedido a ele por habeas corpus pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois disso não houve, portanto, mais nenhuma resposta de Delgatti aos questionamentos de senadores e também de deputados que compõem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura o 8 de janeiro. Por conta dessa decisão de Delgatti, ele foi não só acusado de estar mentindo, como também foi acusado de ser aliado do PT e foi chamado também, em alguns momentos, justamente de testemunha seletiva por estar escolhendo aquelas perguntas que responderia. Agora, por outro lado, parlamentares da base governista que foram respondidos num primeiro momento por Delgatti, dizem que mesmo com essas respostas precisam de materialidade e que se o que Walter Delgatti relatou à CPMI for provado por ele, por seus advogados, pela investigação também da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser indiciado. Leandro. Agora, Marina, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, ele quer incluir Delgatti no programa de proteção à testemunha, é isso? É isso, Leandro. Essa manifestação já tinha ocorrido por parte da presidência, então, da CPMI, e hoje, ao final dessa sessão de mais de 6, quase 7 horas, o presidente em exercício, o Ciro Gomes, disse que determinou a assessoria da comissão que fizesse, então, um ofício, que esse ofício fosse enviado ao Ministério da Justiça, ao Ministério dos Direitos Humanos e também ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para solicitar a inclusão, então, do depoente de Walter Delgatti Neto no programa de proteção à testemunha e que houvesse uma preocupação maior por parte, então, desses órgãos em relação à segurança, à proteção do Walter Delgatti Neto, que prestou esse depoimento hoje, então, na CPMI, que apura o 8 de janeiro. A senadora Elisiane, que é a relatora da CPMI, também solicitou à presidência para enviar a oitiva de hoje à Procuradoria-Geral da República para que haja uma análise e uma manifestação da PGR acerca da possibilidade de uma delação premiada que possa ser homologada junto ao Supremo Tribunal Federal. Claro que tudo isso vai depender, então, dos trâmites das próximas semanas. Leandro, agora, qual que é a expectativa da CPMI? Na terça-feira da semana que vem, vai haver uma sessão deliberativa para a votação de vários requerimentos que já foram protocolados por senadores e deputados. Entre esses requerimentos que devem ser votados está, por exemplo, o requerimento que pede a quebra de sigilo do ex-presidente, viu? Ok, Marina, obrigado pelas informações. Marina Demore falando ao vivo do Salão Azul no Senado Federal em Brasília. Obrigado. Vou passar para Hélio agora, que Hélio quer fazer um comentário, mas antes, só para poder deixar claro, foi o senador Cid Gomes, em relação a essa fala da nossa repórter. Hélio, você gostaria de comentar em relação ao sigilo, é isso? Mas eu vou já emendar nesse assunto e já comento o outro. Eu notei
na CPMI que parecia estar tudo indo no script do que queria o governo, né, os deputados e senadores governistas, até esse ponto que foi levantado aí, Leandro, que foi a discussão das urnas. De repente, começou a mudar o clima, porque o hacker começou a dizer que o código-fonte das urnas do TSE podem sim ser adulterados antes da lacração, né? E mesmo depois da lacração, se o lacre foi rompido. Aí ele entrou, começou a falar sobre isso. O próprio presidente da CPMI disse, não, você é um gênio, explica para a gente como funciona, né? Então chamou ele de gênio, ele se animou e começou a falar a cabeça dele. Começou a dizer, então, não, sim, você pode, eu fui lá, eu iria adulterar linhas do código-fonte, e você pode, perfeitamente, adulterando o código-fonte, você pode dizer que urnas podem votar mais, usando inteligência artificial para não dar na cara um desvio em relação a urnas anteriores. De repente, a oposição começou a bater palmas, se animar, a oposição começou a não saber, o governo começou a não saber o que fazer direito. Aí começa todo mundo a dizer, não, todos confiamos nas urnas, etc. E ele já começou a mudar de atitude, cochichavam no ouvido dele. E depois dessa confusão, eu acho que a atitude do hacker mudou, ele ficou muito mais calmo e aí decidiu à tarde não falar. E eu acho que essas coisas podem estar relacionadas, porque o hacker entrou, vamos dizer, numa tangente que eu acho que o governo não estava esperando. Sobre o sigilo, que você perguntou, o sigilo do Delgatti, que foi pedido desde 2019, e a oposição gostaria que esse sigilo voltasse até 2017, 2016, porque eles gostariam de saber, Leandro, como é que foi o negócio da Vaza Jato. Né? Porque ele tem uma listinha aqui de quem ele violou o Telegram, redes sociais, do Moro, do Maia, do Davi Alcolumbre, Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, Janot, Guedes, Bolsonaro, Raquel Dodge, ministro do STF, ministro do STJ. Eu não sei se ele conseguiu em todos, mas tentou em todos, vários desses, vale a pena checar a informação. Mas veja que coisa maluca. Esse hacker lá atrás saiu, segundo ele, pela própria vontade independente, violando o sigilo de todas essas pessoas. Então, eu acho relevante, sim, que o sigilo volte para saber, da mesma forma como está sendo verificado aqui, quem pagou para ele fazer essas coisas que estão sendo acusadas hoje. Será que lá atrás alguém pagou para ele fazer alguma dessas coisas? É isso que a oposição gostaria de fazer. Vamos ouvir as considerações finais, né? Formalidade, né, Renata, em relação a isso, mas não, porque ela vai ter que sair para preparar o outro jornal, né, Renata? Por favor. Mas a substituição que virá, meus amigos, não é nem que está à altura, né? Supera todos nós, Thaís Arbex. Renata, você acha que essa quebra de sigilo aí, que o Hélio agora falou, esse pedido, né, que houve o primeiro da senadora Elisiane Gama, a partir de 2019, mas a oposição quer a partir de 2017, ou seja, já para tentar ver alguma movimentação estranha nas contas do Walter? Bem, primeiro ao fim como é que essa coisa vai se resolver, né? Qual será o período temporal? É natural que cada lado esteja ali puxando para tentar ver se consegue buscar uma versão dos fatos, né, que favoreça. Me parece que, veja, a essa altura, o que a gente vai descobrir? Um outro tipo de preferência política do hacker? Está bem documentado, ou pelo menos parte dos ilícitos que ele já cometeu nos últimos anos. O que me parece que está muito evidente que precisa ser melhor esclarecido, e isso, se o que ele falou proceder ou não. Por que houve essa tentativa de Carla Zambelli e do entorno de Jair Bolsonaro de conhecê-lo, de se aproximar dele, de ouvi-lo? Foi mesmo só porque eles queriam ali um pitaco e é só isso? Uma figura com essas credenciais, já que estamos falando tanto de credibilidade, né? Que uma figura que já se sabia quem era.
Esse é um aspecto. O segundo aspecto, afinal, o dinheiro que ele diz ter recebido, né, isso também é facilmente verificável, as investigações vão mostrar. Isso foi a título de quê? A versão que foi dada por Carla Zambelli parece um pouco estranha, né, para dizer o mínimo, né? Você vai contratar um hacker da Vaza Jato para trabalhar ali nas suas redes sociais, né, no site, esquisitíssimo. Então, já há perguntas suficientes a serem esclarecidas, perguntas que merecem esclarecimentos nesse caso de agora. E me parece que se alongar até 2017, pode até, de repente, esvaziar um argumento da oposição e a base conseguir os mesmos resultados. Do ponto de vista da opinião pública a essa altura e a sociedade, se eles vão seguir por esse caminho, o ideal é que seja uma averiguação mais ampla.